E aqui estamos palpites de quarta-feira, dia 7/5. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Copa Libertadores. Bahia e Nacional. O Bahia é o primeiro e o Nacional quarto do grupo. Nos últimos 5 jogos o Bahia venceu todos. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3 e empatou 2. Ambas marcam não nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos o Nacional venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o Bahia. Palpite, casa vence. Para os mais conservadores, casa vence, empate anula. Desportivo Táchira e LDU. O Táchira é o quarto e a LDU segunda. Nos últimos 5 jogos o Táchira venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos a LDU venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-0 para a LDU. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Universidade de Chile contra Estudiantes. O Universidade é o primeiro e o Estudiantes segundo. Nos últimos 5 jogos a Universidade venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu todos. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos o Estudiantes venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos fora de casa o Estudiantes venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10 jogos. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para a Universidade de Chile. Palpite, casa vence, empate anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Central Córdoba e Flamengo. O Central Córdoba é o primeiro e o Flamengo terceiro. Nos últimos 5 jogos o Central Córdoba venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como mandante venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos o Flamengo venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para o Central. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Cerro Porteño e Palmeiras. O Cerro é o segundo e o Palmeiras primeiro do grupo. Nos últimos 5 jogos o Cerro venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos o Palmeiras venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu todos. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o Porco. Palpite, fora vence, empate anula. Ou dupla chance, fora vence, empate. Sporting Cristal contra Bolívar. O Cristal é o quarto e o Bolívar terceiro do grupo. Nos últimos 5 jogos o Cristal venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3 e perdeu 2. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos o Bolívar venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2 e perdeu 3. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-0 para o Bolívar. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Sul-Americana, Puerto contra Vasco. O Puerto é o quarto e o Vasco segundo. Nos últimos 5 jogos o Puerto venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2, empatou 2 e perdeu 1.
menos de 3 gols e meio na partida, em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Vasco empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida, nos últimos 6. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o Vasco. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Grau contra Grêmio. O Grau é o quarto e o Grêmio segundo do grupo. Nos últimos 5 jogos, o Grau empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida, em 8. Nos últimos 5 jogos, o Grêmio venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida, em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-0 para o Grêmio. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Runa e Cruzeiro. O Runa é o primeiro e o Cruzeiro o quarto. Nos últimos 5 jogos, o Runa venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida, em 9. Nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 1 e perdeu 4. Menos de 3 gols e meio na partida, nos últimos 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para o Runa. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Once Caldas contra a União Espanhola. O Once Caldas é o segundo e o União terceiro. Nos últimos 5 jogos, o Once Caldas venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida, em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o União venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida, em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-0 para o Once Caldas. Palpite, casa vence. Para os mais conservadores, casa vence, empate anula. Liga dos Campeões, PSG e Arsenal. No jogo de ida foi 1-0 para os franceses. Nos últimos 5 jogos, o PSG venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 0.5 HT gols na partida, em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Arsenal venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 3 e empatou 2. Mais de 1 gol e meio na partida, em 8 de 10. Palpite, casa vence, empate anula, ou dupla chance, casa vence, empate. Liga Saudita, Al Raed contra Al Hilal. O Raed é o 18º e o Hilal segundo. Nos últimos 5 jogos, o Raed venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa, empatou 1 e perdeu 4. Mais de 1 gol e meio na partida, em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Hilal venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida, nos últimos 8. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias do Al Hilal, 3-1 e 3-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Al Nars contra Al Ittihad. O Al Nars é o terceiro e o Ittihad primeiro. Nos últimos 5 jogos, o Al Nars venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida, nos últimos 8. Nos últimos 5 jogos, o Al Ittihad venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida, nos últimos 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória para cada lado, 4-2 e 2-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira.
E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.